Saudações! Bem-vindos ao canal Paideia. Estamos vivendo o período da Páscoa, que se encerra neste domingo. E resolvi fazer uma reflexão sobre esse momento, ou seja, sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós. Eu vou no canal de papai. Sim, legal. Para compreendermos melhor a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós, eu penso ser necessário a gente regressar lá no princípio, ou seja, lá na criação de Adão e Eva, que são os pais da humanidade. Bem, conforme está descrito no Gênesis, Adão e Eva, que são nossos pais, ou seja, os pais da humanidade, eles, além da constituição física e espiritual comum que nós temos, eles tinham algo a mais, que eram os dons que Deus os deu. E esses dons seriam um legado para nós também. Ou seja, a gente teria como herança esses dons se eles não houvessem pecado. Ou seja, não tivessem comido do fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não vou aqui entrar em detalhes sobre essa questão, ou seja, do fruto em si, mas apenas do significado da desobediência. Ou seja, com a desobediência do homem e da mulher, de Adão e Eva, nós perdemos algo extremamente importante, de suma importância para a humanidade, a saber, que são os dons de Deus. E esses dons, segundo o padre Leo John Tracy, se é assim que se pronuncia, um padre americano, ele diz que se dividem em dois, que são os dons preternaturais e os dons naturais. Os dons preternaturais são aqueles que vão além da capacidade ordinária da natureza humana, ou seja, a capacidade de sabedoria elevada, o conhecimento sem obstáculo, que os seres humanos no início, ou seja, Adão e Eva, tinham. E também uma clareza sobre o conhecimento de Deus e do mundo, também sem obstáculo. Ou seja, essa questão do conhecimento e da sabedoria, digamos, sem manchas, sem corrupção, sem obstáculos. E agregado a isso também, o ser humano também tinha fisicamente os dons da ausência da dor e da morte. Eles também não tinham isso. Isso eram dons concedidos por Deus. Não estava na constituição natural do homem. São dons, ou seja, coisas que são além da capacidade humana, esses dons, porém, o ser humano tem em si capacidade de possuí-los e também de recebê-los e possuí-los. Mas eram algo que derivado do próprio Deus. Além desses dons preternaturais, existiam também os dons naturais, que eram precisamente a participação na vida divina, ou seja, ter a graça, que ele chama de graça santificante, que é a graça de estar na presença do próprio Deus. E isso nos seria um legado se Adão e Eva não tivessem pecado, que se chama o pecado original, se eles não tivessem desobedecidos a Deus. Com a sua desobediência, todos nós carregamos, nos foi legado o fruto dessa desobediência, ou seja, foram tirados de nós os dons, não vou dizer que praticamente tirados de nós, conforme está lá na Bíblia também, os dons preternaturais e o mais importante, que são os dons sobrenaturais,
E isso é irreparável. Nenhum ser humano na história foi capaz de reparar isso. Nenhum. Se olharmos na Bíblia, desde Abraão, Isaac, Jacó, até antes de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum ser humano foi capaz de reparar esse dano. E esse dano só veio a ser reparado através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele? Por que apenas Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, foi capaz de reparar esses danos? Bem, pelo simples fato de ele ser 100% Deus e 100% humano. Como ser humano, ele representa a nós todos, ou seja, todos nós descendentes de Adão e Eva. E como Deus, ele representa também, ele também é o nosso Redentor. Pois se somássemos todas as atitudes e ações dos seres humanos, além da história, quer dizer, em toda a história da humanidade, seja de agora até o fim da humanidade, não somaria todas elas a qualidade de um Redentor como nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque todos eles seriam humanos e carregariam com eles, digamos, o legado as consequências do pecado original. Aí muitos se perguntam, bem, mas por que eu carrego essa consequência? Se foi Adão e Eva que pecaram? E a resposta é de certa forma simples, conforme o padre Leo John XIII. Ele afirma o seguinte, bem, o que nos foi tirado não foi a constituição física e espiritual do ser humano. O que nos foi tirado foi os dons de Deus. E esse legado, que esses dons que nos seriam legado, todos nós teríamos até hoje se Adão e Eva não tivessem pecado. Como eles pecaram, nós trazemos as consequências dele. Ou seja, a ausência dos dons preternaturais e os dons sobrenaturais. Ou seja, sabedoria, completo domínio de si mesmo, da vontade, das paixões, ausência de intempestividade espiritual, psicológica. Tudo isso aí nos foram tirados. Por quê? Por causa que Adão e Eva pecaram. E o nosso legado também, aliás, as consequências disso, nos foram legados. E não tinha nenhum outro ser humano que pudesse reparar isso por nós, ou seja, restaurar isso. Por quê? Porque só quem poderia restaurar isso seria o próprio Deus. Nenhum ser humano tem esse poder de trazer de volta esses dons espirituais. E também esses dons sobrenaturais e esses dons preternaturais. A não ser o próprio Deus. Só Ele e somente Ele tem esse poder. Pois foi Ele que nos deu esses dons, no princípio, com Adão e Eva, e eles, por livre e espontânea vontade, desobedeceram a Deus e nos foi legado as consequências, ou seja, doenças, morte, dificuldade cognitiva, aprendemos com bastante labor, trabalhamos pelo nosso próprio sustento, de forma severa. E isso nos custa muito. E o mais importante, nos foi tirado a graça santificante. E essa graça santificante é ela que nos aproxima de Deus, nos faz ver Deus propriamente dito. E foi com o nosso Senhor Jesus Cristo que foi restaurado isso.
Ou seja, somente nosso Senhor Jesus Cristo poderia ter feito isso. Por quê? Porque como Deus, as ações dele é infinita e qualitativamente superior infinitamente a todos nós seres humanos. A soma de todos os seres humanos não equipara em qualidade a Deus, pois há uma distância infinita entre o Criador e a criatura. Todos nós somos criatura e Deus o Criador. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e também ser humano, como humano, ele nos representa. E como Deus, ele restaura o dom espiritual, ou o dom, precisamente, o dom sobrenatural. E é isso que representa a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, foi necessário o próprio Deus vir, através de nosso Senhor Jesus Cristo, restaurar, ou seja, reparar o erro dos nossos pais, ou seja, de Adão e Eva, pois nenhum outro ser humano na história da humanidade fez isso. Apenas Deus poderia reparar isso. E em nosso Senhor Jesus Cristo, isso foi feito de forma perfeita, pois, como afirmei anteriormente, como ser humano, ele nos representa, e como Deus, ele repara a falha de Adão e Eva. Espero que tenha dado para compreender isso. E o preço disso foi alto. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo passou por tudo que um ser humano deveria passar, exceto o pecado. Mas morreu por nós, pois assim foi necessário. Sem a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, não seria possível a nossa salvação, pois foi através de sua morte que foi restaurado o dom sobrenatural, ou seja, a presença de Deus na nossa vida. Pois, como Adão e Eva pecaram desobedecendo a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era, digamos, a prova de obediência dele, ou seja, teriam que estar disposto a amar mais a Deus que a si próprios, ou seja, colocar Deus acima de tudo. E eles, de certa forma, foram arrogantes, prepotentes. Eu digo, falando Adão e Eva. E todos nós também temos também prepotências e arrogâncias. E desobedeceram. E com isso temos esse legado. E nosso Senhor Jesus Cristo também tinha a missão de restaurar isso. Só que nessa missão já estava escrito que ele iria morrer por nós. Seria, digamos, a prova da obediência de nosso Senhor Jesus Cristo a Deus. Ou seja, assim, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo é semelhante, a prova, aliás, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo é semelhante à prova de Adão e Eva. Ou seja, enquanto Adão e Eva foi dado para ele como prova não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, pois se isso fizesse, perderiam os dons, a prova de nosso Senhor Jesus Cristo seria a própria morte. Caso ele não morresse, nós não teríamos reparado o dom supremo, ou seja, o dom sobrenatural. Caso ele tivesse se negado, mas ele não se negou, ele foi perfeito como ser humano. Bem, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham compreendido o verdadeiro significado da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão, da sua compaixão por nós, do seu amor, da sua restauração da graça santificante, ou seja, do dom sobrenatural em nossas vidas, ou seja, para todos nós seres humanos, bastando que, conforme está escrito, sejamos batizados e crermos nele,
E caso contrário, se nós não crermos, também seremos condenados. Ou seja, cabe a cada um de nós. Assim como foi dado a Adão e Eva o direito de escolha sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal, assim também é dado a gente o direito de escolha. Ou seja, de participar da vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo ou não. Cabe a cada um de nós. A escolha é nossa. E não cabe a mais ninguém, apenas a nós. Espero que isso aí tenha ficado bem claro. E é realmente isso que eu queria compartilhar com vocês. E fico feliz por esse momento, por termos nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso maior bem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. E fiquem com Deus. Até breve. Eu vou no canal de papai. Aê, sim, legal.